E hoje, em mais um podcast aqui, diretamente dos nossos estúdios, aqui no Do It Coworking, eu tenho a honra de receber Rodolfo Raiol. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Hoje vamos falar de emagrecimento inteligente, saúde e performance. Tudo que todo mundo quer, mas nem todo mundo consegue. É um processo interessante, mas precisa de dedicação. Verdade, né? E, cara, hoje eu quero primeiro que tu te apresente, fale um pouquinho de ti. A gente já vai falar também tua rede social, teu Instagram, para que quem já estiver assistindo a gente já segue ali, porque eu tenho certeza que esse podcast vai mexer com muita gente. É o que todo mundo quer, né, Alexandre? É isso aí. Bom, o meu nome é Rodolfo Raiol. Eu tenho dupla formação. Eu sou nutricionista e profissional de educação física que atuo nas duas áreas. Então, eu costumo dizer que eu tenho o melhor dos dois mundos, que eu consigo trabalhar em tudo que a gente precisa para ter uma vida saudável. Ademais, eu tenho 2 mestrados, um feito na Europa em Wellness e um feito nos Estados Unidos em Healthcare. E o que é Healthcare? Justamente cuidados com a saúde. Então, eu costumo dizer que eu fui buscar esse mestrado fora, principalmente o segundo, que foi nos Estados Unidos, para integrar a nutrição e a educação física, buscando desempenho humano, buscando que as pessoas conseguissem ser mais saudáveis e performar nas coisas que elas quiserem, seja no esporte, seja uma pessoa idosa, brincar com o neto, nas atividades da vida diária. Então, em todos esses aspectos. Eu tenho outras 6 especializações. Caramba! Eu sou meio viciado em estudo. 2 graduações, 2 mestrados e 6 especializações, né? Eu já dei aula em 22 estados brasileiros, palestra, em pós-graduação. Atualmente sou coordenador de uma pós-graduação, sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Diabetes, da regional aqui do Pará. E atuo com consultoria, palestras, tenho uma mentoria chamada Personal Singular, aí com dezenas e dezenas de mentorados. É basicamente isso que eu faço. Fantástico, cara. Parabéns. Obrigado. Mas eu quero saber, quem veio primeiro, a educação física ou a nutrição? A educação física veio primeiro e eu tenho uma história interessante para falar sobre isso. Conta. Eu era um profissional de educação física fora do padrão. Como assim fora do padrão? Estudava, etc., tinha sucesso, mas eu era obeso. Eu tinha obesidade. E assim, tinha boas performances de desempenhos físicos, ganhei campeonato de supino, mesmo estando acima do peso, ou seja, tinha muita força, mas me incomodava um pouquinho aquilo ali, aquela compulsão alimentar. E aí, cheguei a ter efeito sanfona, de emagrecer, engordar, mas eu tive a ajuda de uma nutricionista, a professora Rejane, que me mostrou um mundo diferente na nutrição. Na nutrição a gente tem muita coisa, Alexandre. Assim, todo mundo entende um pouquinho, né? É uma blogueira que fala ali, é uma dieta especial que surge na internet. E ela tinha esse aspecto muito forte da ciência, que é uma coisa que eu sempre gostei. E aí ela me mostrou uma nutrição que eu não conhecia. E caramba, quando eu passei em consulta com ela, eu me apaixonei por aquilo ali. Eu digo que isso vai casar perfeitamente com o que eu atuo, com o que eu acredito. E aí, no mesmo mês, entrei na faculdade de nutrição e hoje eu tenho a dupla formação e a dupla atuação. Que fantástico. E aí hoje tu atua e eu tô sabendo que teve uma novidade agora em maio, né? Sim, eu lancei meu próprio consultório. Agora eu tenho uma casa só minha. Então, além das consultas online, que eu já faço há um tempo, eu tenho mais pacientes online ainda do que presenciais. Mas agora, o pessoal daqui de Belém pode também se consultar comigo. Meu consultório fica ali no bairro do Marizal, no Urbi 14, então área bem central, estacionamento próprio, bem tranquilo. E lá a gente tem uma série de exames que eu não podia fazer no online, posso fazer no presencial, bioimpedância de 4ª geração, teste de força máxima, tudo para que a pessoa possa sair de lá, tanto com a prescrição nutricional, quanto com a prescrição dos treinos. Fantástico. E aí eu já saio dali com os dois. Não precisa ir no nutricionista e nem ir no educador físico. Isso, né? Não precisa colocar eles para conversarem, né? Sou eu mesmo. Eu converso comigo mesmo. E aí, além dessa praticidade
de ter esse movimento em conjunto. Tem, do lado do profissional, tu consegue ter um melhor resultado do aquele paciente? Com certeza, assim, primeiro que, como eu conheço as duas áreas, eu investi em equipamentos, em tecnologia que me possibilite as duas áreas. Por exemplo, a minha bioimpedância é diferente de uma bioimpedância comum, que te dá só peso, gordura, massa muscular. Ela faz isso também, mas ela dá níveis de hidratação, ela dá um negócio chamado ângulo de fase, que é algo que me diz se teu corpo está recuperado para treinar. Eu sei te dizer, Alexandre, se o teu corpo ele está performando bem com o treinamento. Por exemplo, se não estiver adequado, vai dar lá irregularidade, vou dizer, poxa, alguma coisa está acontecendo, você está dormindo pouco, está comendo mal, está muito estressado. Eu consigo ver isso, o estresse celular, então é um equipamento muito poderoso. E isso me ajuda tanto na parte nutricional, se a pessoa estiver muito inflamada, por exemplo, eu posso passar algum tipo de alimentação mais anti-inflamatória. Se a pessoa estiver muito cansada, que acusa lá na bioimpedância, eu posso fazer um treinamento com menor volume. Tudo focado para que a pessoa tenha os melhores resultados. Porque o que acontece? Qual é o principal erro que eu julgo? As pessoas querem pegar o treino de um atleta e replicar. Só que o atleta dorme 10 horas por dia. E assim, nas minhas palestras, eu sempre pergunto, quantas horas por dia vocês dormem? Quem dorme mais de 6 horas por noite? Ninguém levanta o braço. Todo mundo dorme pouco. Então, naturalmente, eu preciso de mais tempo para me recuperar, porque eu não estou recuperando à noite. E isso aí eu consigo ter com equipamentos adequados. A gente tem isso lá no consultório. Aí tu falaste de recuperação. E recuperação, hoje, para mais 40, né, já estão numa outra fase de vida, é uma coisa mais difícil. Eu vou puxar o jiu-jitsu, a gente conversou agora, né? Eu treino jiu-jitsu já há bastante tempo. E, cara, com 20 anos, tu voa. Tu te quebra todinho, no outro dia tu tá zerado. Cara, hoje eu vou treinar. Um treino por semana para recuperar. E aí, exatamente esse ponto da recuperação. A recuperação tanto do treino, quanto como é que a gente lida com esse movimento da recuperação? Perfeito. Primeira coisa é entender a rotina que o teu paciente, que o teu aluno vai ter. Depois que tu entendes a rotina dele, e assim, vou pegar um exemplo de uma pessoa 40 a mais, na qual me enquadro também. A gente tem o estresse do trabalho, preocupação com a família, filhos, etc. Então, naturalmente, a gente acaba dormindo menos. E descansa menos, é um ponto, do que quando tinha 20 anos. Ponto número 2. O teu corpo já não se recupera tão rapidamente, ele faz síntese de proteína de forma mais lenta, ele recupera o glicogênio muscular de forma mais lenta do que quando tu tinha 20 anos. E aí qual o erro? É o saudosismo. A pessoa fica, mas quando eu tinha 20 anos eu carregava tanto peso no supino, eu treinava tantas horas seguidas e agora eu não consigo. E não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque vai recuperar mais lentamente. Então o segredo é manipular isso daí. Tanto na parte suplementar, então suplementos adequados, uma alimentação que possibilite uma recuperação muscular melhor e um treino mais inteligente, que não seja aquele treino extenuante da pancada de quando a pessoa tinha 20 anos. Agora, ela com 40, ela tem que ter um treino que permita ela performar. Mas o que é a performance? Estímulo, que é o treino, recuperação, que é o descanso. Então, equilibrar isso aí é fundamental. Eu sempre dou o exemplo do Cristiano Ronaldo. Continua performando, vai para a Copa do Mundo, para a sua sexta Copa do Mundo, mas não joga o mesmo número de jogos do que quando ele tinha 20 anos. Mas ali ele tem um acompanhamento e faz um treinamento, né, assim, de forma muito intensa, né? Mas treina menos. A intensidade ela consegue ser mantida, mas o volume ele tem que ser ajustado. Entendeu? Então peso. Essa é a grande questão. Peso, não só o peso, mas assim, o volume, quantidade de vezes por semana que treina. Às vezes tu precisa de mais tempo de recuperação. Tu deste um ponto interessante. Eu faço um treino forte no jiu-jitsu, eu fiz uma semana para me recuperar. É isso. Quando fizer treinos intensos, vai demorar mais a se recuperar. O nome disso é periodização, é planejar o treinamento. Eu pratico corrida de rua. Então, quando eu tenho treinos de alta intensidade, treinos de tiros mais longos, ou uma prova, 5 km, 10 km que tu vais dar o teu máximo,
Tu precisas de uma semana treinando, que a gente fica assim, treinando fofo, né? Que as pessoas falam, né? Mas treinando mais devagar, que a gente chama de regenerativo. Esse treino regenerativo ativa o teu sistema imune, ativa o teu sistema neuromuscular para acelerar o processo de recuperação. Isso tudo tem que estar prescrito, junto com a alimentação que te possibilite isso. Para treinar mais forte, as pessoas têm muito medo de carboidrato, mas sem carboidrato não tem treino forte. E elas acabam se entupindo de gordura, que atrapalha na performance. Ou se entupindo de proteína, antes até de treinar, que atrapalha também na performance. E é o que eu costumo dizer, né? É só uma excreção mais cara. Tomar uma quantidade absurda de whey protein, de proteína, o corpo não vai absorver tudo isso. Especialmente no 40 a mais. E aí só faz gastar dinheiro e sem performance. E aí tem que comer de forma inteligente. Exatamente. Né? E aí vem o nosso próximo ponto, que é emagrecimento inteligente, saúde e performance, né? Que está aqui na sua bio, aqui na minha inscrição. E eu queria que a gente separasse cada um, conceituasse cada um e direcionasse, né, para quem é o público, para quem Perfeito. Então, emagrecimento inteligente, que é a pessoa emagrecer e ser sustentável. A pessoa que faz emagrecimento inteligente, ela não vai engordar de novo. Essa é a grande jogada. Por que acontece? Como é que as pessoas fazem? Elas usam medicamento, elas cortam carboidrato, elas fazem dietas muito restritivas. Comiam, elas nem contam, claro, mas comiam 3.000 calorias no dia, passam a comer 1.500. Isso não é sustentável. Daqui a pouco, daqui a 3 semanas, elas perderam 3, 4 quilos. Mas vai no aniversário infantil, leva seu filho de 10 anos e come 8 crepes, come 10 crepes compulsivamente, com uma barra de chocolate inteira. Quem nunca viveu isso? Quem nunca viu isso acontecer? É justamente porque não teve uma estratégia para o emagrecimento. Então, o emagrecimento inteligente não é eu chegar assim, Alexandre, olha, agora tu vais passar a comer granola, tá? Tu vais usar sal rosa do Himalaia, tu vais pegar agora água de limão e não sei o quê, um monte de coisas que tu não tinhas o hábito. Isso não é inteligente. Tu estás criando esse hábito desde que tu era um garotinho. Então, como é que eu faço no meu protocolo, no meu consultório, nas minhas consultas? Pego tudo que tu comes, vou ajustar as quantidades primeiro. Tudo isso que tu gostas, gosto muito. Tem alguma coisa que eu não quero tirar de jeito nenhum, tipo o açaí, para o paraense é muito importante? Tudo bem, eu vou colocar o açaí e vou ajustar, de repente, o formato, a quantidade e vou ajustando o resto. Eu digo sempre assim, primeiro vai ser a tua parte, só me dá tudo que tu comes. Beleza, vou olhar. Aí olha só, Alexandre, está faltando fibras. Bora acrescentar isso daqui ou trocar isso daqui? Tá com muito industrializado, tá faltando a vitamina X, o mineral Y. Eu vou lá e ajusto. Então eu vou ajustando, mas a base, o eixo central é o que você come. Porque aí torna muito mais fácil. O feedback mais comum que eu recebo é isso. Nossa, eu estou comendo mais e estou emagrecendo. Eu estou comendo mais e estou emagrecendo. Porque está comendo certo, não está inflamado. Esse é o emagrecimento inteligente. Né? Não precisa passar fome. Se está passando fome, não está sendo inteligente, porque não vai ser sustentável. Emagrecer não é passar fome. É comer as coisas adequadas para você. O que eu como não é a mesma coisa que tu pode comer. Fantástico. Eu acho que só essa frase de que emagrecer, tu não precisa passar fome, já talvez vire a chave na cabeça de muita gente que agora deve estar assistindo esse vídeo com fome. É muito provável. É muito provável. Segundo item, saúde. Sem saúde, não tem nada, né? Eu costumo dizer que o treino, a dieta, ela tem que ter segurança e eficiência. Por que a segurança? Porque a segurança é justamente a saúde. Não adianta eu usar algum medicamento para ganhar massa muscular, para perder gordura, se a minha saúde for prejudicada. Muita gente, por exemplo, usa canetas emagrecedoras sem supervisão médica, sem supervisão do nutricionista ou do profissional de educação física. Acontece que, por exemplo, mulheres 50 a mais, que têm a tendência já a ter uma perda de massa óssea. Aí começa a usar a caneta emagrecedora pensando só em perder gordura. Só que a restrição calórica gera perda de massa muscular e perda de massa óssea. O músculo é difícil recuperar, todo mundo sabe disso, mas o osso é quase impossível. Caramba!
E aí, daqui a 2, 3 anos, tu vais ver isso explodir, meu amigo. Tu vais ver explodir o número de casos de mulheres com osteoporose, com osteopenia. Caramba. Ou seja, ela está emagrecendo sem saúde. E aí, é aquilo que a gente fala, é efêmero. Porque vai diminuir a taxa metabólica, daqui a pouco ela engorda de novo. É igual aquela pessoa que começa a caminhar na praça em supervisão. No primeiro mês ela perde 3 quilos, no segundo mês só 2, no terceiro mês ela recupera 1 quilo. Em 6 meses ela está mais gorda do que quando ela começou. Caramba. Porque não teve um planejamento. Ela perdeu saúde, porque o emagrecimento não pode ser de perder músculo. Ele tem que ser de perder gordura e manter a massa muscular. Então a saúde é isso, a gente tem que ter o objetivo, seja esportivo, seja estético, mas mantendo a boa saúde. Caso contrário, não vale a pena. Antes da gente entrar em performance, que eu acho que também vai conectar depois, eu queria linkar com essas canetas, fazer aqui um parêntese das canetas emagrecedoras, que chegaram, né, de como uma solução para todos os seus problemas. E que, na verdade, se não for usada da forma certa, da forma correta, acaba sendo um problema, como o senhor falou, que ainda não está à vista de todo mundo. Exato, exato. Eu te digo assim, eu sou super a favor das canetas. Sou um defensor, assim, fervoroso, mas sempre com orientação. Hoje as pessoas vendem canetas que nem existem. No dia de hoje não existe ainda retratutida. Ela é um estudo científico. E as pessoas vendem do Paraguai falsificações que não existem. Isso aí é o grau que o ser humano está, entre aspas, doente, querendo o atalho, querendo, como a geração mais nova fala, o hack. Mas essas canetas funcionam. Mounjaro, Ultiserpatida, Ozempic, o Wegovy, funcionam muito bem. Mas precisam ser tomadas, utilizadas, na verdade, ou pode ser tomada, que já tem hoje em dia pílula, né? Ou a seringa, mas com orientação. Justamente para você não ter uma perda de massa muscular exacerbada, para você não ter perda de massa óssea. Tem estudos científicos que mostram claramente que você, se tomar esse medicamento e fizer o acompanhamento nutricional certo, e o acompanhamento de treino certo, você não tem perda de massa muscular. Fantástico. Eu mesmo tenho artigo publicado sobre isso, agora de 2026, sobre o uso dos agonistas de semaglutida, né? O agonista de GLP-1, que tem semaglutida, o GIP, enfim, mostrando a sua eficiência e segurança. Mas sempre precisa da nutrição e do exercício físico. Só tomar vai gerar perda de gordura? Sim. Mas vai perder músculo junto e não vai ser sustentável esse emagrecimento. Aí ele deixa de ser inteligente. E aí tá atrás de uma performance, né, tanto estrutural, física, né, e acaba gerando um problema. Eu mesmo passei por isso, né, que eu fui inventar de tomar sem nenhum tipo de acompanhamento, queria baixar 5 quilos para poder caber numa categoria do jiu-jitsu e, cara, foi a pior coisa que eu fiz, que aí eu perdi massa muscular e no meio do caminho descobri que eu tenho hipermobilidade nas articulações e eu comecei a me machucar mais do que eu machucava antes. E aí, cara, eu não consegui voltar mais para aquela performance que eu tinha antes no jiu-jitsu. Elas não foram feitas para performar. Mas eu entendo a lógica que tu pensaste. Poxa, eu vou tomar, vou perder só gordura. Falaram que era pra emagrecer, né? Falaram que era pra emagrecer, eu perder só gordura. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só que não, né? E aí vai estar tudo certo. Elas foram criadas para super obesos. Pessoas com obesidade grau 2, grau 3. Mas é lógico que pessoas com obesidade grau 1, até com sobrepeso, podem se beneficiar. Só que na performance especificamente, ela não funciona bem. Por quê? A pessoa vai... Como é que funciona o mecanismo, né? O hormônio que tem nessas canetas vai fazer principalmente que você tenha uma redução de apetite. Principalmente nas primeiras, como o Wegovy, o Ozempic. Tendo redução de apetite, você vai ingerir menos calorias e vai emagrecer. Fora o enjoo que dava, né? O enjoo é até bom que a pessoa não come, né? Mas é um efeito colateral, realmente, que o Mounjaro tem menos, por exemplo. Mas o que acontece? E aí, como ela come menos, ela vai ter os estoques de glicogênio muscular, que vai ser o motor, né, da gente fazer o exercício, nosso combustível, diminuídos.
Então, se ela é uma corredora, ela vai correr de forma mais lenta. Se é um praticante de jiu-jitsu, vai ter menos explosão para treinar. Total, isso mesmo. Perfeito, né? E ao perder massa muscular, é como se tu perdesse o teu exoesqueleto, a tua proteção que garantia que as tuas articulações fossem saudáveis. No caso de alguém com hipermobilidade é pior. Mas qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum tipo de patologia, vai ter exposta a sua articulação ou as suas articulações pela perda de massa muscular. Uma pessoa que, por exemplo, tinha lombalgia, vai voltar a ter, que vai perder aquele reforço muscular que tinha. Então tem que ser tomado com inteligência, realmente, com médico endocrinologista, profissional de educação física, profissional da nutrição, quiçá um psicólogo, todo mundo integrado para que isso aí funcione. Senão, a chance de dar errado é como se fosse um tiro no escuro. Pode dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Quantas pessoas conhecem que tomaram Mounjaro, Ozempic, o que for, emagreceram e tornaram a engordar? A maioria, né? A maioria. 85% das pessoas que fazem as canas emagrecedoras engordam tudo de novo depois de um ano. Caramba. É muito alto. Mas por quê? Elas tomam e não fazem a mudança no estilo de vida e a gente volta para o emagrecimento inteligente. Se ela não aproveitar que está com medicamento para fazer escolhas saudáveis, e aí é praticar exercício, comer de forma adequada, e por isso que precisa do profissional de nutrição e do profissional de educação física, ela vai ter que tomar para sempre. Só que ao tomar para sempre, ela corre o risco, que a gente falou no início, perda de massa óssea, perda de massa muscular, acaba não sendo uma equação muito positiva. Então ela precisa utilizar o momento da medicação para mudar o estilo de vida. Fantástico. Até para fazer um comentário ainda sobre esse movimento, eu vinha num fluxo de ganho de força, trabalhando na academia para ganhar força e com uma explosão muscular assim, animal, tava que nem um rinoceronte. E aí passou esse mês, aí eu fiquei um pôneizinho, cara, fraco. É triste, né? Fome, xoxo, capenga, que nem o meme. Mas já falando de performance, o nosso último item, performance, doutor. A performance pode ser vista de duas formas. Performance esportiva ou a performance para as atividades da vida diária. O que é a performance para uma pessoa que pratica jiu-jitsu, que pratica corrida ou que faz musculação? Melhorar suas capacidades físicas. Força isométrica no caso do jiu-jitsu, velocidade no caso da corrida. O que é a performance para uma pessoa idosa? Subir a escada sem sentir dor, sem ficar ofegante. Conseguir caminhar. Eu tinha uma aluna que ela me disse assim, meu objetivo é passear na Europa com as minhas amigas, todas pessoas idosas, e acompanhar o ritmo delas, sem ficar para trás. E esse era o objetivo. A gente tem 4 meses para fazer isso. E nós conseguimos fazer isso. Mas veja como a performance para ela é diferente. A performance pode ser a pessoa estar bem para passear em Salinas em julho. E está tudo bem. Quem sou eu para dizer o que é importante para ti? É a pessoa que sabe. O meu papel é fazer o sonho dela se tornar realidade. E é isso que eu faço na clínica. A pessoa chega com um sonho, quer emagrecer, quer melhorar a performance, quer bater um índice para maratona. Eu tenho uma aluna que o sonho dela era bater um índice para a maratona de Boston. E a gente conseguiu. Quantos km? 42 quilômetros, escute, em 3 horas e meia. Caramba! É voar. Né? Para uma mulher, então, para um homem é muito difícil, para a mulher é quase impossível, e a gente conseguiu. Mas é aquele ajuste fino, treino, e aquilo, né? Não é profissional. Trabalha, dorme mal, então equilibrar a valência do volume do treino, colocar uma alimentação e uma suplementação adequada. Muita gente não sabe, mas até o gel que você ingere na corrida do carboidrato, tem vários tipos de gel. Não é o mais caro que é o melhor e nem o mais barato que é o melhor custo-benefício, tudo igual. Tem gels que absorvem mais rápido, há gels que absorvem mais lento. Então, a cada quilômetro ou a cada distância é um tipo de gel. Então, por isso que a nutrição ela é muito importante, até para fazer estratégia para aquela competição. Isso eu faço na clínica. Entendeu? Essa é a vantagem da dupla formação. Eu consigo utilizar tanto os mecanismos nutricionais, suplementares e também os mecanismos do treinamento. Eu dou palestra nas duas áreas, né? Já há bastante tempo. Eu sou professor universitário em pelo menos 4 cursos.
palestra, pós-graduação, medicina, fisioterapia, a educação física e a nutrição. E já também dou aula de gestão, eventualmente faço gestão para academias e tal. Enfim, eu gosto de conhecer de tudo um pouquinho para poder ter mais arcabouço, né? Para poder ter mais ferramentas. Que fantástico. E aí, cara, tu falaste dessa questão da corrida e isso tá muito forte hoje, né? Muito. Todo mundo correndo. E saiu a galera da balada e a galera foi todo mundo pra virar fit, né? E correr e fazer esse movimento todo. Quais são hoje as principais dores, tanto da parte da educação física quanto da nutricional, para essas pessoas que hoje começaram a correr, né? Porque tem gente que acha que é só colocar um tênis e sair correndo, que não é isso. Falaram pra você que a corrida era só colocar um tênis e sair correndo. Isso é mentira! Na verdade, assim, até a escolha do tênis é muito importante. Eu não permito que os meus pacientes comprem um tênis sem passar por mim. Por quê? Porque existem vários modelos de tênis. Alguns com maior amortecimento, outros com maior responsividade, formatos de pé. O tênis que é muito bom para mim não é o mesmo que é muito bom para ti. Então a gente tem que avaliar. E eu acho que a principal dor mesmo é a comparação. Então as pessoas acabam comparando com o treino do coleguinha, com a dieta do coleguinha e acabam metendo os pés pelas mãos. Mas do ponto de vista nutricional, a principal dor é performar, evidentemente, e o principal erro é na quantidade de carboidratos ingeridos. Existe um negócio chamado carregamento de carboidratos pré-prova, e as pessoas acreditam que um jantar com massas ou com muito carboidrato vai resolver isso, e não é assim que funciona. O teu corpo tem que estar acostumado para ele poder carregar os teus músculos, mas as pessoas erram dessa forma. Porque internet, Instagram, TikTok, o que for, né? Do ponto de vista do exercício, não fazer musculação, e principalmente não fazer musculação focada para a corrida. Então você não tem um reforço articular, um reforço neuromuscular que gera as tão famosas lesões. Corrida é um dos esportes que mais lesiona, Alexandre. E eu adoro corrida. Pratico diariamente, praticamente. Estou inscrito em meia maratonas já para o ano que vem. Fantástico. Fora do Brasil, inclusive. Vou para Madrid ano que vem participar de uma meia maratona. Mas eu sei que é um dos esportes que mais lesiona. Então o que eu preciso ter? Um treino adequado e, evidentemente, uma nutrição que me possibilite me recuperar. E essas são as principais dores. É a recuperação, porque o treino é mais longo do que uma academia. Principalmente essas distâncias maiores, meia maratona, maratona. Eu preciso treinar muito. E se eu treino muito, eu preciso me alimentar bem, recuperar bem. Preciso de um treino na musculação que fortaleça o meu corpo para isso. Essas são as principais dores que os corredores têm. E elas acabam incorrendo em erro na maioria das vezes. Por isso que as pessoas não performam tão bem. Tem um item que é uma das coisas que mudou a minha vida quando eu tive problemas de ansiedade e o psicólogo falou assim, cara, tu precisa dormir. Uhum. E aí eu fui entender depois que o dormir ele não era só para cuidar da minha ansiedade. É a base da vida de todo ser humano, dormir bem. Né? Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o contexto de dormir, né? Todo esse movimento, principalmente para performance. Né? Sim, é complicado você performar sem dormir bem. Eu tenho problemas com isso. Sou uma pessoa que sou diagnosticado como ansiosa, né? Que é pessoa que tem ansiedade. E se a gente for falar por aqui, vai ter muito mais gente. Né? Mas qual é a grande questão, né, do dormir? É no sono que a gente recupera toda a parte neuronal. Então, os neurônios, toda a tua parte cognitiva, a sensação de fadiga, é no sono que recupera. Os teus músculos recuperam muito mais fortemente no sono do que quando você está acordado. Então, a gente precisa dormir para que nós tenhamos uma boa recuperação muscular. Se nós não dormirmos, a nossa recuperação vai ser atrasada. E aí o treinamento vai ter que ser ajustado para isso. E aí tem algumas estratégias nutricionais que ajudam a dormir. Por exemplo,
antes de dormir, o jantar, ele não pode ser uma refeição extremamente pesada. E as pessoas confundem ser pesada com, tipo, uma maniçoba ou então um feijão, uma feijoada. Não é isso. É uma refeição na qual você vai demorar muito tempo para digerir. Você comer um bife de filé, carne vermelha, vai levar metade da noite digerindo. Aí você faz a ingestão de um filé às 10 da noite e vai tentar dormir às 11. Você pode até adormecer, mas o seu sono não vai ser profundo. O seu sono não vai chegar no estágio REM, então ele não vai ser recuperativo. Não adianta. Ficar no sono leve não são as horas de sono somente, mas principalmente a qualidade desse sono. Então, por isso que está cada vez mais em alta aqueles relógios inteligentes, anéis inteligentes, Oura Ring, Garmin, porque eles monitoram isso. O próprio Apple Watch monitora isso. Eu te sendo muito sincero, vou te confessar, eu estou aqui com um relógio social, mas eu estou extremamente incomodado do meu Garmin ter ficado em casa, porque ele monitora toda a minha vida. Isso daí para performance é muito importante. Até a quantidade de água e tal, mas o sono é fundamental e não adianta dormir de tarde para compensar. Isso aí não funciona da mesma forma. O sono ele precisa ser noturno. A gente tem um negócio chamado ciclo circadiano. Ele só é invertido com pessoas que só trabalham à noite. Mas dormir 3, 4 horas à noite e compensar com 2, 3 de tarde, não funciona. E aí vem esse cuidado. Tem outro cuidado que é o famoso açúcar. Opa! Tem o açúcar tanto para performance de treino quanto para a saúde, ela é boa ou é ruim, doutor? O açúcar, especificamente, aquilo que a gente vê nas embalagens de açúcar adicionado, é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Mas existem alguns tipos de carboidratos, que a gente chama vulgarmente de açúcares, que são importantes. É porque, assim, nós temos basicamente 3 tipos de carboidrato. Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos são de absorção rápida. Eles são exclusivamente para você usar durante o treino ou antes do treino. Polissacarídeos, disacarídeos são de ação mais lenta. São esses que você vai usar no dia a dia. Então, por exemplo, não é a mesma coisa você ingerir uma banana, ingerir uma uva ou ingerir uma maçã. Ah, a fruta faz bem. Depende do momento. Tem frutas de rápida absorção. A banana é de média. Então, você não pode ingerir uma banana, normalmente, eu vou começar a correr, vou comer uma banana na linha de largada. Você ingere ela alguns minutos antes, 40 minutos antes, 45 minutos antes. Um suco de laranja, você pode. Um suco de uva, bem pertinho. Porque é outro tipo de composição, é outro tipo de carboidrato, embora todos sejam frutose. Então precisa ter um ajuste fino disso daí. Agora, qual açúcar que faz mal mesmo? Qualquer tipo de açúcar industrializado. Açúcar, esse açúcar refinado que a gente compra adoçado com aquele branquinho, ele é um veneno. É um veneno que você coloca no café, que você coloca no açaí, meu Deus, não faça isso. Açaí é puro, gente. Ah, não consigo, toma com adoçante, o açúcar faz muito mal. Esse tipo de açúcar faz muito mal. E é pior ainda quando ele está misturado com a gordura. Por exemplo, no sorvete, por exemplo, num Big Mac ou algum desses fast foods. Tu misturas muita gordura com muito açúcar. Eu costumo dizer para meus pacientes, você pode ir para o churrasco, tranquilo. Mas só me fala um favor, escolhe um tipo de carboidrato, ou arroz, ou farinha, e come só ele. Não fica misturando muita coisa. Come a tua carne, fica à vontade. Só não mistura com os carboidratos. Aí a pessoa vai no churrasco, ela come arroz, farofa, aí o pão de alho, aí mais não sei o que, um queijo por cima, babá, e mais a carne com aquela gordura toda. Aí ela engorda. Mas se ela fizer uma escolha inteligente até no próprio churrasco, ela consegue comer a picanha sem engordar. Porque realmente o açúcar ele é ruim, mas ele é muito ruim quando ele está adicionado com a gordura. E assim, biscoito recheado é puramente isso, gordura hidrogenada adicionada de açúcar. Uma bomba calórica e uma bomba de inflamação. Caramba. O corpo fica inflamado. Eu te garanto, hoje eu tive um paciente que me mandou mensagem: doutor, muito obrigado. 2 quilos emagrecidos em 2 dias. Isso aí
Alexandre, não é só gordura, é muita inflamação. Porque só eu tirar o biscoitinho, essas coisas que a pessoa comia porque ela estava com fome, e aí ela fica beliscando. Por isso que eles dizem, eu como mais e emagreço, porque eu ajusto. Aí não tem mais necessidade de beliscar. E aí ela começa a emagrecer. Imagina, quem não está motivado de seguir um plano nutricional perdendo 2 quilos em 2 dias? Né? Isso acontece muito claramente. E aí, só pra gente, antes de ir para outra fase, eu queria... A inflamação, né? Leigamente, para mim é só estar inflamado, mas tem um contexto mais técnico relacionado a isso, né? Sim. Eu queria que o senhor trouxesse isso pra gente. Vamos lá, para que todo mundo entenda. O teu corpo, o que é inflamação? Quando a gente está com a garganta inflamada, quando a gente está com uma ferida inflamada, é basicamente a mesma coisa. O teu corpo se defendendo de um veneno. O açúcar, o excesso de gordura, principalmente trans, hidrogenada, ela é um veneno para o nosso corpo. Então ele tenta se defender disso daí. Isso gera uma inflamação. Normal, o corpo se defendendo. Qual o problema? A repetidas vezes. Se você come uma pizza uma vez por semana, você não vai inflamar. Mas se você come a pizza no domingo, aos sábados no sushi, cheio de creme cheese, ou pior, o frito, né, o famoso hot. Na sexta-feira, vamos comer um fast food? Hambúrguerzinho, batata frita. Na quinta-feira, porque já é final de semana, né, vou tomar só uma cervejinha com um torresminho, alguma coisa assim. Aí inflama. Fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas a repetidas vezes fazendo isso, você acaba gerando um estado inflamatório. Então, quer ver um exemplo? Gorduras. Existem gorduras boas, as gorduras insaturadas. Quando você faz uso de ômega 3, por exemplo, que é uma gordura muito boa, ela funciona bem. Mas se você tomar em excesso, comer em excesso, você engorda e acaba inflamando. Ou seja, a dose também. Não é só aquele alimento não presta. Eu não quero tirar de ninguém as coisas que elas gostam. Eu só quero ajustar para que ela fique com 90 anos tomando o açaí dela, comendo o churrasco dela, fazendo o que for necessário. Inclusive tomando a cervejinha dela. E aí, era essa a minha próxima pergunta. A cervejinha, a bebida alcoólica, ela faz mal? Eu amo cerveja, mas tem tempo que eu não ingiro. Eu amo. Eu tenho um aplicativo no meu celular que chama Untap. Ele registra as cervejas diferentes que você já tomou. Eu já tomei mais de 500. Caramba! 500 rótulos de cervejas diferentes. Assim, vários países do mundo, isso me ajudou e tudo mais, mas eu gosto muito. Mas atrapalha muito na performance, porque ela atrapalha em 2 aspectos principais. Primeiro que o grama de álcool é muito calórico. Para contextualizar, 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. 1 grama de carboidrato, 4 quilocalorias. 1 grama de gordura, 9. 1 grama de álcool, 7. Caramba! Só que qual é o problema do grama de álcool? Nós não metabolizamos o álcool direito, como a gente metaboliza gordura ou proteína. E aí ele acaba gerando acúmulo e a gente engorda. Por não metabolizarmos, ele gera inflamação. E aí piora o nosso estado de saúde. Além disso, por não metabolizarmos também o álcool, ele gera uma perda da capacidade contrátil, ou seja, fazer contração muscular, gera perda de desempenho. Então, no outro dia, bebeu na sexta, eu vou treinar no sábado na academia. Eu não tenho o mesmo desempenho. Então, ela me atrapalha em muitas frentes. Eu acabo, além de poder engordar com ele, porque ele é calórico, a cerveja é calórica, um copo de cerveja tem 150, 160 calorias. Mas o do uísque também é isso, o da caipirinha é pior ainda, porque você colocar açúcar, né? Então, pode ser muito pior. Mas a grande questão é que ele atrapalha o teu contexto de vida. Então, sabe que a minha impressão quando eu vou 6 horas da manhã, ou treinar no Utinga, ou por uma prova de corrida de rua, eu vejo ali 2.000 pessoas que não se renderam ao álcool na noite anterior. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas se você quer tomar cerveja, tá tudo bem. Tem opções hoje no mercado boas. Cervejas que eles chamam de light, que tem metade das calorias. Então, se você tomar 2 cervejas dessa, é como se fosse só uma da anterior. Tá tudo bem, gostosas,
tranquilamente. É uma opção. Outra opção é aquelas cervejas artesanais, mais pesadas. Você vai tomar e você não vai conseguir tomar tantas. Então, é ajuste. E, claro, programar adequadamente para o dia que você não vai treinar no outro dia. Então, colocar na rotina de uma forma inteligente. Essa rotina, em que momento as pessoas devem priorizar sua saúde? Sempre. Essa daí é fácil. Sempre. Não tem como você nem performar no trabalho sem saúde. Você não consegue, está o tempo todo cansado. Sabe aquela pessoa que está trabalhando no consultório, no escritório e está assim o tempo todo? Cansado, sem energia. E aí, Rodolfo? Oi, tudo bem. Quando você está com saúde boa, você está para cima, está alto astral, você quer performar, você contamina ou então contagia, que é uma palavra melhor, o ambiente que você está. Então, as empresas já entenderam isso. Em Belém, no Brasil, mas principalmente fora daqui, elas têm programas de exercício. Hoje você tem aqui no estado do Pará várias empresas que pagam o que a gente chama de Total Pass, ou aqueles programas que pagam parte da academia dos seus colaboradores. Fantástico. É o Hub, né? O Total Pass. Isso é muito legal, porque eles entendem que vai performar melhor, que ele vai ficar menos doente. Uma pessoa que faz exercício tem menos lombalgia, que é a principal causa de afastamento do trabalho. Se eu sou dono de uma empresa, eu invisto num programa desse. Num programa nutricional melhor para a minha empresa. Porque o meu funcionário, o meu colaborador vai ficar menos doente. Então a saúde, ela é a base de tudo. Eu costumo dizer, como é que tu vais cuidar dos teus filhos se tu não tem saúde? Como é que tu vais cuidar dos teus pais se tu não tem saúde? Como é que tu vais ter um grande desempenho para ter mais clientes se tu não tem saúde? Para pensar, se a moedinha da moda não é a saúde hoje em dia. O que está cada vez mais conectado? Tu podes ver uma pessoa com um Garmin e já pensa, esse cara treina, esse cara performa. E geralmente conecta e tu contrata essa pessoa, tu quer ela perto de ti. Tu consegue olhar para um futuro de 2, 3, 5 anos... O que é que esse movimento que a gente vive hoje vai se tornar? Consigo, eu sou ansioso para isso. Não que eu queira envelhecer mais rápido, mas eu gostaria de ver, por exemplo, eu tenho 41 anos. Daqui a 20 anos, nós vamos ter a primeira geração que começou a fazer musculação com 15 anos sendo idosos. Tá vendo? Então, daqui a 20 anos, nós vamos ver idosos de 60 anos fortes, saudáveis. Coisa que nós já temos hoje em dia, mas não do ponto de vista geracional. Tu podes ver, tem um meme no Instagram que eu acho muito engraçado, que é as pessoas há 20 anos atrás, pessoas de 40 anos, 20 anos atrás, aí eles parecem assim, 2 horas antes de começar a trabalhar, parece treinando e tal. Há 20 anos atrás, aí eles na balada, assim. E isso era totalmente eu, no tempo do colégio, antes de ir para aula de sábado, muitas vezes eu saía para boate e tal, direto, essas coisas, né? Direto. Minha mãe ficava fula da vida, voltava para casa às 6 da manhã com um pão na mão já, tomar café, tomar um banho e ir pro colégio. E hoje, impensável. Eu costumo dizer, eu com a minha esposa, que nós somos de happy hour. Vamos sair, tá, bora no happy hour. Porque como é 5 horas, 8 horas já acabou, eu já quero ir dormir, porque tem treino no outro dia. Então, eu acho que essa geração, hoje, está construindo uma coisa muito bacana. E a gente sonha que consiga influenciar as próximas gerações, no qual é importante. Eu tenho alguns pacientes adolescentes que já estão preocupados com isso, né? De ter uma alimentação melhor, de treinar, se exercitar. Isso é muito legal, é muito gratificante, inclusive. Que fantástico esse papo aqui. Cara, eu quero ir agora para um movimento que eu quero que tu faça um convite para aquelas pessoas, né? Ou quem sabe até os corredores, não sei se é um público forte dentro do seu consultório. Com certeza. Mas para aquelas pessoas que hoje precisam cuidar melhor da sua saúde e que tem aqui um profissional que tem tanto a nutrição quanto a educação física nas suas mãos, que consegue ajudar de forma mais ativa e estratégica, né? Aqui para essa câmera faz aquele convite. Pessoal, meu nome é Rodolfo Raiol, meu Instagram é Rodolfo_Raiol. Todo dia tem conteúdo de qualidade lá. E quando eu falo todo dia, é todo dia mesmo. Natal, Ano Novo, não importa. Eu faço convite para que você conheça através do Instagram meu trabalho.
Não precisa confiar em mim ou nada do tipo. Conheça através de lá as minhas qualificações para que eu possa te ajudar futuramente no consultório, nos treinos, na alimentação. Não tenha dúvidas que o que eu prego é justamente essa saúde com performance, sendo que a performance pode ser simplesmente ter uma vida de qualidade. Ou pode ser você bater um RP numa corrida, você ter um desempenho no esporte que você pratica. Então, eu quero te ajudar com o que eu chamo de healthcare, cuidar da sua saúde de uma forma integrada, que é exercício e boa alimentação. Te faço convite, começa pelo Instagram, @Rodolfo_Raiol, e você vai ver que eu sou o profissional certo para você. Que fantástico, que fantástico. Muito obrigado, doutor, por ter vindo aqui, aceitar o nosso convite. Esse papo foi muito esclarecedor, teve um monte de informação, principalmente relacionada à inflamação, caneta, né? Tudo que eu acho que aqui, eu sou 41 também. Opa, perfeito, a melhor idade. E eu acredito que tem muita gente da nossa idade, nossa faixa etária, que tá ali naquele movimento, né? De eu vou correr, eu vou praticar um exercício, quero cuidar melhor da minha família, eu quero, mas eu preciso de performance para isso. Né? Exato. E o papo aqui com o senhor foi muito legal, né? E eu te convido também a seguir o doutor. Qual é o seu Instagram mesmo? Rodolfo_Raiol. Segue aqui Modesto Alexandre, segue Portal.para-negócios. Queria que o senhor deixasse aquela consideração final, né, para a gente já encerrar aqui o nosso podcast. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, foi um prazer enorme, passou tão rápido, acho que a gente estava aqui há 5 minutos só. Mas assim, em termos de consideração final, quero deixar um recado realmente para as pessoas do quanto é importante cuidar da saúde. Eu já fui obeso. Eu sou intolerante à lactose. Eu tenho uma lesão no joelho que eu não tenho ligamento cruzado anterior, que é um dos ligamentos mais importantes. Por um acidente, ele foi rompido. Eu tenho síndrome do piriforme. Tudo isso decorrente da obesidade. Tudo isso decorrente de maus hábitos. E hoje eu consigo performar muito bem. Eu consigo correr, e modéstia à parte, numa boa velocidade, com um bom volume semanal. Nas classificações, tu pode me colocar até como avançado em algumas provas. Hoje eu saio junto com a elite, nas provas de 5 km, eu consigo performar bem, mesmo com várias limitações. Mas porque eu entendi que a saúde tinha que ser prioridade. E por que é importante dizer isso, Alexandre? Porque o meu trabalho melhorou. E não é só porque eu sou dessa área da saúde, eu trabalho, como eu já disse, em outras áreas, trabalho com gestão também. E melhorou. Eu consigo entregar mais, porque eu consigo vivenciar mais, eu tenho mais gana de vencer. E tudo isso começou ao cuidar da minha saúde. Eu não tenho preguiça, eu quero acordar cedo. Eu não tenho preguiça, eu quero cuidar da minha família. Eu não tenho preguiça, eu tenho muita energia para fazer tudo o que eu gosto. Realizar os meus sonhos. E é esse o convite que eu quero fazer para todo mundo, o recado. Se você cuida da sua saúde, você realiza todos os seus sonhos. Você tem energia para correr atrás e com fé em Deus, você chega lá. Fantástico, fantástico. E com fé em Deus a gente chega lá. Que mensagem linda. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. A gente fica por aqui e tchau.